Universo Mais, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Chega mais, programa Universo Mais no ar. Seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda ao meu, o seu, o nosso programa. E hoje nós preparamos um conteúdo riquíssimo, muito informativo para você. Então, me dê licença, quero entrar na sua casa e deixar a sua semana ainda mais recheada de informação. Eu converso com a psicóloga suicidologista Soraya Tardelli Del Grossi sobre um assunto muito delicado que será cada vez mais abordado ao longo do mês, o suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e esse tema se faz muito importante também aqui no programa Universo Mais. Vamos falar sobre as lentes de contato dentais, que estão cada vez mais em alta. A gente percebe que homens e mulheres vaidosos estão mudando o seu sorriso. Agora, quais são os cuidados que nós devemos ter ao escolher um profissional, ao passar por esse procedimento? Eu converso com o dentista Tiago Della Coleta para tirar as suas dúvidas. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Vamos falar de intolerância religiosa com a líder espiritual e a Cláudia sobre esse assunto também importantíssimo. Viram só como o programa está recheado de informação? Bora começar então? Roda! Eu espero que você já esteja seguindo o programa Universo Mais lá no Instagram e também o meu pessoal, Dani Marques 01, para ficar por dentro de todos os nossos temas. No meu pessoal eu mostro um pouco do dia a dia, daquele paraíso que é Maceió e também sobre os conteúdos aqui do programa Universo Mais. Dani Marques 01, Dani com Y e programa Universo Mais. Agora nós vamos lá para Vila Copos com a Rafa Reis. Açúcar e creme de leite. Esses são os ingredientes originais da receita do chantilly. Receita criada no século XVII por François Vatel, um cozinheiro extremamente prestigiado da corte de Luís XIV. Ele criou essa receita quando era funcionário do superintendente do Luís XIV. E depois o seu próximo patrão foi quem deu o nome a essa receita, o conde do Château de Chantilly. Segundo cozinheiros franceses tradicionais, um bom chantilly pode ser feito a partir de creme de leite fresco e apenas 10% de açúcar. Deve ser batido manualmente com um fouet. Essa delícia tem 2 estágios. No seu primeiro estágio, mais cremoso, serve para doces e mousses. Já no seu segundo estágio, quando ele está mais firme, serve para coberturas, decorações e recheios. Como vocês viram, essa receita tradicional ela é feita manualmente, mas a modernidade nos trouxe uma facilidade. Você não vai mais precisar ficar batendo manualmente, agora você tem esse tipo, o chantilly de caixinha. Para quem gosta de fazer bolo, esse é um ingrediente fantástico. Você pode fazê-lo de forma muito fácil. É só deixar 12 horas na geladeira antes de batê-lo e bater em velocidade de potência máxima na batedeira. Existem algumas variações muito deliciosas dessa cobertura. Você pode acrescentar leite em pó e vira o famoso chantininho. Você pode acrescentar colheres de suco de limão e vai virar um chantilly de limão e por aí vai. Você pode usar a sua imaginação e criar infinitas receitas com o chantilly. Lembrando que esse doce ele não serve só para cobertura, ele serve para recheio também. E olha, eu me atrevo até a fazer um pavê de chantilly. Para esses e outros milhares de receitas maravilhosas com ingredientes fantásticos, vem para Vila Copos. Sua vida é uma festa.
São registrados mais de 14 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido de transtorno bipolar e abuso de substâncias. Marcando o Setembro Amarelo, hoje nós vamos falar com a psicóloga suicidologista Soraya Tardella Del Grossi. Seja bem-vinda, Tardelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito importante a sua presença aqui hoje, marcando, dando pontapé inicial nesse tema aqui no programa sobre o Setembro Amarelo. Agora, suicidologista, para mim é uma novidade essa especialidade. É uma especialidade nova, dentro da psicologia. Enfermeiros também podem fazer essa especialidade, em decorrência do aumento do suicídio, infelizmente, Aqui no Brasil, nas Américas, o suicídio aumentou consideravelmente, já em alguns países da Europa ele diminuiu. Agora, algo que nós vamos abordar, porque falar Setembro Amarelo, ele traz todos esses temas para a prevenção do suicídio, mas se for abordado de uma forma incoerente, de uma forma errada, isso pode ter um efeito contrário. Exatamente, que é o efeito Werther, que a gente chama, que é o efeito contágio. Então, se a gente faz a gente expõe o suicídio na mídia de forma equivocada, ele dá esse efeito Werther, que é o efeito contágio, que faz com que aumente o número de suicídio e não abaixe. Então a gente não está fazendo um preventivo, E aí que está o problema, porque a gente fala muito de suicídio no Setembro Amarelo, é importante, mas é importante falar da forma correta. Tem que ter preparo. Exatamente, tem que ter preparo. Não é só, eu vou buscar o que é o suicídio e vou falar. Infelizmente, alguns colegas, na coisa de, eu quero participar da campanha Setembro Amarelo, fala-se muito de suicídio, mas de uma forma incorreta que pode prejudicar ao invés de ajudar. Dê alguns exemplos de maneiras de abordagens incorretas. Não pode se falar sobre métodos de suicídio. Então a pessoa morreu por suicídio daquela forma, de tal maneira. Isso não pode ser falado. Não pode colocar fotos de onde a pessoa cometeu suicídio. E a gente sabe que na mídia acontece muito. Sim. A foto, às vezes, até da coisa acontecendo. Até compartilhamento de vídeos, muito, Às vezes muito. Não foi para mídia, mas a pessoa recebeu, compartilha em grupos. Pelo amor de Deus, gente, Exatamente. Não faça isso. Só passe para frente o que for bom. Exatamente. E uma coisa que as pessoas colocam muito, na pandemia teve um ator famoso que cometeu suicídio e fez uma carta, e essa carta foi amplamente divulgada. Então bilhetes, cartas, despedidas não pode ser divulgada, porque é um gatilho para um monte de gente que está numa situação de vulnerabilidade, psíquica, e ela pode cometer ou pensar numa ideação suicida mais forte por causa de uma carta desse tipo. Há um tempo atrás, tinha uma série no Netflix que eu não assisti, mas que falavam de 14 razões... Os 13 porquês. 13 porquês. Séries assim também podem se tornar gatilho? Podem se tornar gatilho, e a última cena da primeira temporada foi retirada por causa disso. Então, séries assim, para jovens, elas são boas, porque ali aquela série abordou um monte de tema interessante, mas foi muito explícito o método que ela usou para morrer de suicídio. Então, aquela cena não precisava estar lá. Então, por isso eles optaram por tirar, porque teve muita gente, foi uma comoção mesmo, muita gente que estuda suicídio falou, olha, isso daí está totalmente equivocado. E na época da série, eu acho que foi em 2017, por aí, teve um acréscimo de autolesão e ideação suicida por causa da série. Olha aí, tem que tomar muito cuidado realmente. Agora, eu gostaria de perguntar para você, se eu vejo alguém tentando suicídio, pessoas como eu, como as pessoas que estão aqui nos assistindo, sem preparo, elas podem abordar, tentar ajudar? Isso é positivo ou não? Então, dependendo de como você aborda, é muito negativo, Além de você colocar a sua vida em risco, porque de repente, de como a pessoa está, ela pode te puxar, ela pode fazer algo, mesmo com uma arma, uma faca, alguma coisa, ela pode te machucar.
O jeito que você fala com a pessoa pode ser prejudicial. Então, a melhor coisa neste momento é chamar o bombeiro, é chamar a polícia, é chamar alguém, o SAMU, alguém que vá conseguir fazer o manejo correto desse episódio, né? Aqui nos bastidores você falou uma coisa que é importante também, chamar a família. Araraquara, as pessoas se conhecem, vou chamar a mãe, vou chamar a esposa. Também não é então, legal. Muitas vezes não ajuda, porque muitas vezes a pessoa está lá por causa de um conflito familiar ou de uma relação. Então, você chamar essa pessoa pode ser um gatilho muito grande para essa pessoa. Então, agora eu vou fazer, então agora eu vou cometer realmente o suicídio na frente, porque o suicídio, ele é um método de comunicação. A pessoa que é uma comunicação unilateral, porque só uma pessoa comunica, mas ela está comunicando alguma coisa. E a gente não sabe o que ela está querendo comunicar. De repente, ela quer comunicar uma vingança, uma coisa muito forte ali daquele núcleo que ela está vivendo. Então, chamar alguém, e esse alguém, de repente, for um ato de comunicação, é você pedir para acontecer na frente de todo mundo e de quem ela gostaria que visse isso, né? Chamar SAMU, bombeiro, polícia é sempre o melhor caminho. Sempre o melhor caminho, sempre o melhor caminho. A maioria dos suicídios no Brasil acontece dentro de casa, e em segundo lugar em vias públicas, e aí cada via pública, cada lugar escolhido pela pessoa também tem um porquê, e por isso que a gente tem que saber o manejo disso. Como é que eu vou manejar uma pessoa que está numa ponte? Como é que eu vou manejar uma pessoa que está numa calçada com uma arma? Então, você tem que entender, fazer o manejo correto, a ver com onde essa pessoa está, né? Onde a pessoa está naquele lugar. Os dados que eu coloquei no início mostram um aumento do suicídio entre os jovens. É a terceira causa entre 15 e 19 anos. Meu Deus. Terceira causa de morte. E doutora, ao que a gente pode remeter, ao que se deve esse alto índice dentro dessa faixa etária? O suicídio, ele é multifatorial, então a gente não pode colocar uma causa única. Então é todo um contexto que leva a pessoa a pensar em suicídio. Mas assim, os cyberbullying, o bullying, a rede digital de forma tóxica, tudo isso colabora. As famílias desestruturadas, falta de amparo, falta de diálogo, esses adolescentes estão ficando muito sozinhos. Com quem eles conversam? Sim. Onde estão esses pais, né? Como é que a gente acessa esses adolescentes? Tá todo mundo muito solto, né? Então, algum escape tem que ter. Então, tem uma série de coisas aí que pode contribuir para a ideação suicida. Doutora, eu tenho uma teoria comigo e aí você vai me dizer se tem coerência ou não. Eu percebo que o jovem de hoje, ele não suporta o ócio. Ele está 100% do tempo com estímulo. Então, quando criança sai da escola, é aula disso, aula daquilo. Quando está em casa, é celular, é jogo. A gente, né, na nossa época, acredito que a gente tenha mais ou menos a mesma idade, ficava sozinha ali, a gente criava uma brincadeira. Sim. Eu fazia a casinha com o recorte da revista, brincava de boneca, a gente criava ali historinhas, brincadeiras com o que fosse, mesmo estando sozinha. Sim. E o jovem de hoje, ele tem pavor de ficar sem nenhum estímulo. Ele tem pavor de ficar sem o celular. É um excesso, né? É um excesso de coisas para fazer, para preencher um nada, na verdade. E aí os pais precisam ter sempre mais atenção. Sim, estar bem atentos a esse adolescente, que a gente chama de geração do quarto. São crianças e adolescentes que ficam muito no quarto. E o quarto é um mundo à parte ali, né? E às vezes os pais acham que tá tudo bem, o filho tá dentro do quarto, tá tranquilo, tá protegido. E tem uma janela gigante, que é o celular, né? Uma porta para tantos caminhos, né? Para o mundo. E os meios de ajuda? Em se falando de adolescentes, eu penso que os pais devem estar atentos à necessidade desse adolescente. Então, entender que ficar dentro do quarto nem sempre é um bom sinal. Então, tentar estabelecer um diálogo ali com aquele adolescente,
Entender também que de repente aquele adolescente não vai querer conversar com o pai e com a mãe e que tudo bem. Então procurar uma ajuda para esse adolescente falar das questões dele com um profissional. Então uma profissional de psicologia, ou de repente esse adolescente se abre com uma diretora da escola, uma professora. Então buscar canais de acesso a esse adolescente. Ou tentar atividades também, muito, né? muito. Pô, o que ele vai curtir? Muito. Atividade física é essencial. Uma atividade física e caminhar, porque às vezes ali no caminhar pode acabar rolando um papo. Eu falo que até no almoço, né? Às vezes nessa correria você não consegue almoçar com seus filhos ou jantar, mas uma refeição que você faça todo dia é ali que de repente solta uma coisa, uma conversa, coisas do mundo, como foi seu dia, como é que você está na escola, né? É ali que você tem uma conexão. E a grande questão é que não são só os adolescentes e as crianças que estão no telefone. Sim. Né? Os adultos também. Sim. E aí acaba inviabilizando a comunicação, esse contato que é tão importante. E aí é uma questão que assim, você fala para o seu filho, não fica tanto no celular, mas o tempo que você está ao lado do seu filho, você está no celular. Então qual é o exemplo que você dá? Então você como adulto pode, mas seu filho não, né? Sim, então sim. entender que o melhor é o exemplo do que não adianta eu falar uma coisa e não fazer. O CVV é um bom caminho também, uma boa ajuda? É um ótimo caminho. Acontece que o CVV está super sobrecarregado, porque só tem o CVV, a gente só tem de acesso público, é só o CVV, né, que não seja privado. Então você liga lá 188, é o melhor caminho, mas entendendo que a gente precisa pensar em algum meio público, assim, né, é uma questão de saúde pública. Esses números são muito grandes. Agora, pensando nisso, se voluntariar também, né? As pessoas que tiverem preparo puderem se voluntariar, porque eu acredito que o CVV, ele é composto por voluntários, Sim, né? ele é composto por voluntários e ele dá um treinamento antes. Você passa por um treinamento de uma semana, eu não sei agora, mas na época era uma semana para conseguir atender essas pessoas de forma adequada, né? Ótimo. Soraya, muito obrigada. Obrigada a você. Eu gostaria que você deixasse uma consideração final, né, para os pais que estão assistindo, para todo mundo que está assistindo, para esse Setembro Amarelo. Bom, pensar que Setembro Amarelo, a gente tem que pensar o ano inteiro, não só em setembro. O suicídio acontece o ano inteiro, infelizmente. São 32 suicídios por dia no Brasil. Então esse número é muito grande e esse número é subnotificado. Então vamos pensar ao nosso redor. Às vezes um colega de trabalho que está precisando de uma ajuda e você nem imagina. Então vamos colocar à disposição para ajudar essa pessoa. Oi, tá tudo bem? Você tá bem? Você quer que eu procure ajuda com você? Então eu penso que se colocar à disposição da pessoa já é um bom caminho. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero te servir um suco, Soraya. Que Você bom. aceita? Eu Olha, aceito, eu adoro. Vou servir para você o de uva, que além de todas as propriedades, também ele é antioxidante, previne envelhecimento precoce, para você manter essa pele boa que você já tem. Natural, integral, sem adição de açúcar, sem conservante. É a fruta no copo. E o Prats pensa em todo o processo. Então, desde o plantio, a colheita, e aqui ó, embalagem nova com todas as informações nutricionais, você encontra nos principais supermercados e também na loja própria aqui em Araraquara, do ladinho da UPA Central. Um brinde. Um brinde, obrigada. A vida, né? A vida. Um breve intervalo e a gente já volta.